Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Udicimar Marangeli e hoje nós vamos falar sobre LGPD. Para brasileiro entender e pôr em prática e não só para inglês ver. Então, esse termo aí só para inglês ver, não sei se todos saibam, mas ele foi usado lá pelos idos de 1800, quando os ingleses começaram a fazer a abolição dos escravos e os brasileiros também, para seguir, começaram a pôr em prática a, a lei que libertava os escravos com mais de 60 anos. E só que esses escravos não tinham para onde ir e tal. Então a lei foi aplicada, mas na prática ela não funcionava. Então era uma lei para inglês ver. Então só para estar em conformidade lá ou em linha com o que os ingleses fizeram. Então, LGPD, eu vou trazer esse tema aqui hoje. Já tem alguns vídeos mais antigos falando sobre LGPD, de uma parte mais técnica e bem segregada, alguns temas, algumas partes do tema. E hoje eu vou falar de uma linguagem bem simples para que todas as pessoas possam entender, mesmo quem não é do meio corporativo, quem não tem conhecimento da lei. Vou falar para você entender, para você mesmo que eu estou falando e não para os experts, que eles já sabem de cor salteado o que a LGPD traz. Então, a LGPD trouxe o primeiro parágrafo ali da lei, o artigo 1. Esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais. Então, o que são dados pessoais? Todo aquele dado que te identifica ou que torna identificável você, pessoa natural. Então, inclusive, meios digitais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, por todos, todo o território nacional. Então, traduzindo aqui, a LGPD veio para dar a você, pessoa física, pessoa natural, como a lei diz, o direito sobre os seus dados pessoais, aquilo que te identifica ou que te torna identificável. Nome, sobrenome, CPF, número de identidade, documentos no modo geral, e-mail, número IP, enfim, uma infinidade de dados que possam identificar você, pessoa. Então, vamos lá para a gente seguir. Então, a lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. E nós, conforme falamos aqui, nós vamos trazer alguns pontos para você mesmo que precisa saber como ela funciona. Você, pessoa física, você, dono dos dados pessoais. Você tem aqui alguns direitos, mas também tem deveres. Então, hoje a gente fala muito em direitos, né? Mas fala-se pouco em deveres para tudo. Então, na LGPD, você também tem direitos e deveres. Então, você tem o direito a verificar se alguma empresa trata seus dados. O que é tratamento de dados? É tudo que ela faz com os seus dados. Ela coleta, ela processa, ela armazena, ela compartilha com alguém, ela exclui. Tudo isso faz parte do ciclo de vida do dado pessoal dentro da empresa. Então, isso é tratamento de dados. Então, você tem o direito de saber se essa empresa processa seus dados, se ela trata seus dados. Tem o direito de pedir para alguma empresa alterar seu dado quando ele estiver errado. Por exemplo, coletaram seus dados e escreveram errado. Você pode pedir para que eles ajustem. Era Oliveira, seu nome, eles colocaram de Oliveira, ou era de Oliveira e colocaram só Oliveira. Ou você era casado e adquiriu
o sobrenome do seu cônjuge e depois separou e não tem mais, não quer mais o nome do seu cônjuge no seu documento, ou eles escreveram ainda com o nome do casado, você tem direito a pedir para alterar. Você tem direito a fazer ter a transparência do tratamento de dados. Como que eles tratam os seus dados, o que eles fazem com os seus dados, quanto tempo eles armazenam os seus dados. Você tem direito à portabilidade de dados. Você pode pedir a essa empresa que tenha seus dados para que ela te conceda esses dados seu para você levar para outra empresa, para você, telefonia, pegar de um lugar para levar para outra, de uma faculdade, pegar de um lugar para levar para outro. Então, você tem direito à portabilidade. Você tem direito a saber quais as finalidades que eles coletaram esses dados. Também são direitos seus. Então, tem uma afinidade de direitos que você precisa saber, e você tem direito de saber. Se você tem direito de não querer que a empresa trate os seus dados mais. Então, você pode chegar na empresa e falar, não quero que tratem meus dados mais. Ela é obrigada a fazer isso? Depende. Então, por exemplo, você está devendo a empresa e você não vai pedir que ela exclua seus dados para não te cobrar mais. A lei protege o agente de tratamento de situações como essa. Então, se tiver embasamento em alguma outra lei, ela não vai te atender. Então, fique esperto com isso aí. Não tente passar a perna na empresa, abrir um processo contra a empresa na NPD, que é quem cuida dos dados pessoais, que é o órgão regulamentador ou regulador da LGPD, que é a NPD, dizendo que a empresa está tratando seus dados de forma errada, de forma que você não concorda, tentando ter algum benefício com aquilo ali. Então, se for provado má-fé, então as custas do processo vão cair sobre você. Então, fica muito esperto. Não tente fazer isso. Outra coisa, as multas e sanções que são aplicadas pela ANPD não vão para você quando você abre um processo. Esses valores, esse numerário das multas aí, vai para a ANPD, vai para o órgão regulamentador. Então, pouca gente fala nisso, mas é isso aí. Você pode abrir um processo que você não vai ganhar nada por isso. Quem vai ganhar é a ANPD se a empresa for processada. Então, vamos seguir o nosso leque ali, da LGPD, uma regra para todos, cria um cenário que é de segurança jurídica válido para todo o país. Como eu disse, em todo o território nacional, como nós lemos lá no artigo único lá, então todos os estados, cidades, municípios, Distrito Federal, a lei é para todos. Consentimento, uma das 10 bases legais, porém, a que menos é usada para LGPD, por quê? Porque o consentimento você concede, mas você, usuário comum, pode revogar esse consentimento a qualquer hora. Então, ele é o primeiro lá na LGPD, mas pode ser visto pelas empresas aí como o último, porque você pode revogá-lo a toda hora. Então, se ela tem como embasar o tratamento de dados em outra base legal, em outra hipótese legal, então a empresa vai usar esse artifício aí do consentimento como última instância aí. Definição do conceito, estabelece de maneira clara o que são dados pessoais. Então, lá na lei, e eu vou deixar ali depois na descrição do vídeo o link para a lei, quem quiser acessar lá e ler, uma boa leitura para você conhecer os seus direitos quanto ao tratamento de dados pessoais. Consentimento de menor. Então, o tratamento de menores aí é necessário ter o consentimento e não outra base legal. Então, está ali escrito, nos casos de uso de base legal, consentimento para dados de criança, consentimento deve ser dos pais e responsáveis. Então, deve ser claro e objetivo esse consentimento assinado
ou reconhecido, ou flegado, ou ticado pelos pais ou responsáveis. A abrangência extraterritorial, não importa se a organização ou centro de dados estão dentro ou fora do Brasil. Então, se está tratando dados pessoais dentro do território nacional, ou foi coletado dentro do território nacional, então ele vai ser tratado dentro da LGPD. Nós temos outras leis, temos outro muito conhecido que é a GDPR também, mas a abrangência aí da LGPD é extraterritorial. Transferência internacional quer dizer que permite o compartilhamento com outros países que também protejam dados. Então, você tem o direito aí de saber com quem a empresa compartilha os seus dados. Pode estar numa base lá na Europa, mas para compartilhar a base lá na Europa, vai ter que estar a empresa que está guardando esses dados ou que está tratando esses dados lá, tem que estar resguardada por alguma lei ou regulamento de tratamento de dados. Fiscal centralizado, então, como eu falei antes ali, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela que é o órgão responsável pela LGPD. Então, tudo que ocorre, toda mudança, toda aplicação de multa, fiscalização, tudo é por conta da LGPD. Responsabilidade define que os agentes de tratamento de dados e suas funções. Quem são agentes de tratamento de dados lá na lei? Controlador e operador. O controlador é basicamente ali, traduzindo em miúdos aqui, trocando em miúdos, é quem cuida e é responsável por aqueles dados, quem tem a responsabilidade do tratamento. Então, esse é o controlador. E tem o operador, que é quem trata esses dados em nome do controlador. O controlador é quem dita as regras. Exemplo, eu tenho uma empresa de sistemas e eu contrato uma empresa de banco de dados para armazenar os dados dos meus clientes. Então, essa empresa de banco de dados vai ser a operadora e eu vou ser o controlador porque eu vou ditar as regras do tratamento de dados dentro dessa outra empresa. Gestão de riscos e falhas. Quem gera base de dados pessoais terá que fazer essa gestão. Então, como eu costumo falar, todos os processos, tudo que você faz na vida, tudo que você faz na empresa é um processo. Esse processo tem atividades ou tarefas e todas essas tarefas têm algum risco. Ela pode ter um nível alto, baixo, impacto alto, baixo, médio, probabilidade de acontecer, muito provável, pouco provável. Então, o responsável por esses dados tem que fazer gestão de riscos e gestão de falhas. São gestão de gaps, vulnerabilidades que possam acarretar alguma violação de dados pessoais ou algum incidente de violação de dados pessoais. A transparência, se ocorrer vazamento de dados, a ANPD e indivíduos afetados devem ser avisados. Ou seja, se alguma empresa, como aconteceu algumas há pouco tempo aí, como a Renner e outras mais aí, ela tem que entrar em contato com a ANPD e falar que foi violada, que sofreu um incidente de vazamento de dados, quais dados que estavam envolvidos e comunicar a você que teve os dados vazados ou violados, que os seus dados vazaram na internet. Na minha opinião, todos nós já temos dados vazados na internet, todos nós já temos dados na internet para todo lado, já vazou de várias formas, Deep Web, Dark Web, já tem dado de todo mundo. Quem nunca teve, terá. Isso é uma máxima que ninguém vai fugir. Se você não teve os seus dados vazados ainda, com certeza você terá. Isso é
Você não dá para dizer se vai vazar. A pergunta é quando, porque todos já têm dados vazados na internet. Em algum momento eles vão vir à tona, alguém vai utilizar algum mau elemento aí tentando acessar uma conta de uma empresa, tentando acessar aí um aplicativo de compras, aplicativo de iFood, de outras empresas aí qualquer de compra de alimento, aplicativo de banco. As pessoas compram esses dados, negociam esses dados na internet para que atacantes consigam ter acesso. Por isso que a gente deve ter muito cuidado com os dados pessoais, onde a gente insere, se é em algum site, algum aplicativo por causa de promoção e bobagens aí que a gente participa, porque esses dados estão sendo vazados. Muitas vezes a gente é vítima de phishing e outros meios aí. E esses dados, quando você coloca a mesma senha em vários locais, a probabilidade de você sofrer um ataque na sua conta de rede social, na sua conta de banco, é muito maior. Então, muito cuidado, dados pessoais hoje está valendo dinheiro, então ele é negociado. Então, se você não teve seus dados vazados ainda, o que eu acho difícil, uma hora você terá. Penalidades rígidas. Falhas de segurança podem gerar multas pesadas. Então, a empresa precisa estar atenta a tudo que ela precisa tomar de cuidados, baseado na lei, as medidas de salvaguardas, os programas de privacidade, fazer inventário de dados, análise de gap, tratativas, gestão de riscos de privacidade e outra. Privacidade e segurança andam sempre juntas. Precisa ter sempre um alinhamento, não tem esse negócio de segurança é um, privacidade é outro. Não. Não dá para caminhar privacidade sem segurança. Você pode ter um incidente de segurança sem vazar dados pessoais, ou seja, não ser um incidente de privacidade, mas você nunca terá um incidente de privacidade sem um incidente de segurança da informação, principalmente nos meios digitais. Então, muito cuidado, porque essas duas têm que andar sempre juntas. Então, as penalidades são rígidas. Se você fizer tudo certinho e, mesmo assim, houver uma violação de dados, um incidente, você pode simplesmente tomar uma notificação ou podem tomar multas ou penalidades que vão de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais por infração. Se você sofrer várias infrações, ou se for um litígio aí, vazar dados de muitas pessoas, todas essas pessoas entrarem aí com uma ação, ou houver vazamento de várias formas, ou for recorrente esses incidentes, então tudo isso vai agravando as penalidades. Então, DPOs, controladores, agentes aí, fiquem muito atentos a isso. Tem os seus programas de privacidade e programas de segurança bem robustos, bem alinhados, faça sintonia fina aí disso. E você, pessoa natural, fica atento aí onde você coloca os seus dados pessoais e para não vazar, evite, tome alguns cuidados, a gente tem outros vídeos aí que falam sobre isso. Finalidade e necessidade são requisitos de tratamento de dados que devem ser previamente informados ao cidadão. Então, quando você está cedendo os seus dados para uma empresa, tem que estar muito claro, e não entre as linhas aí com letras pequenas, escondidinho, finalidade, necessidade. Então, para que você, por que você está coletando aqueles dados e para que vai ser usado, por quanto tempo
vai ser usado, quais são aqueles dados. Então, essa finalidade, essa necessidade aí, precisam ser muito, muito claros para você, titular, para você, dono dos dados, para você, pessoa física, que está tendo seus dados pessoais coletados. Então, isso precisa ser muito claro. Num site que você entra, num aplicativo, num documento que você vai preencher. Então, tudo isso precisa estar muito claro para você, para que a empresa esteja dentro das normas ali da lei, informando a você o que está coletando, por que está coletando, por quanto tempo estará coletando, com quem vai compartilhar, quanto tempo que isso vai ficar armazenado, como vai fazer exclusão ou mascaramento de dados, que é a anonimização, que também é um direito seu, solicitar a exclusão ou a anonimização desses dados. O que é anonimização ou mascaramento? É tornar o dado irreconhecível. Então, onde é João pode ser Maria, Paulo, Pedro, onde é 1, 2, 3, 4 pode ser 5, 8, 62, e por aí vai. Então, não vai conseguir, através daquele dado, chegar a você. E aqui nós vamos falar sobre o inventário. O que é isso? É saber por onde o dado entra na sua empresa, qual o caminho que ele faz e até o ponto dele ser eliminado ou ser anonimizado. Então, esse inventário é o ciclo de vida que o dado tem dentro da empresa. Tratamento de dados, como eu falei, é todo o processo que o dado trafega dentro da empresa, a coleta, o processamento, compartilhamento, guarda, anonimização, exclusão, tudo isso é tratamento de dados, é o que a empresa faz com os seus dados. Agentes de tratamento, só recobrando aqui a memória aqui, são controladores e operadores. Então, controladores são quem tem a responsabilidade sobre os seus dados e quem dita as regras para o operador, e o operador é quem trata esses dados em nome do controlador e obedece às regras do controlador. Hipóteses legais são ali as bases legais que dão direito à empresa de tratar os seus dados. Se a empresa não conseguir tratar os seus dados enquadrados dentro de uma das 10 hipóteses legais, ela não pode tratar aqueles dados, ela tem que excluir os seus dados e não dar continuidade aos seus dados, tá? Então, essas são as 10 hipóteses legais que dão permissão ou permitem que a empresa trate seus dados. Multas e sanções, como eu falei, pode ir de uma simples advertência até multas de 50 milhões. Advertência, multas de 2% do faturamento até 50 milhões por infração. E pior ainda para mim, pior que a multa, é a solicitação da ANPD que você apague, ou que a empresa apague os dados que ela trata aquela base onde os dados que foram violados estão, ou até mesmo totalmente a base de dados da empresa. Então, hoje ninguém consegue trabalhar sem dados mais. Então, se isso acontecer, para mim é pior que a multa. E outra coisa pior é que tem que divulgar na mídia e vai trazer uma mancha ou uma mácula na imagem da empresa. O DPO, que é o encarregado de dados, Data Privacy Officer, esse cara, essa figura dentro da empresa pode ser interna ou pode ser SaaS, a gente chama uma empresa externa que é contratada para cuidar desses dados, então é um DPO as a Service. O DPIA, que é o relatório de impacto sobre o tratamento de dados, que a autoridade nacional ela pode solicitar esse relatório de impacto a qualquer momento, então isso tem que estar sempre na ponta da língua aí e atualizado dia a dia. As políticas de privacidade podem ser a política interna da empresa, política externa, aquela que fica nos sites, nos aplicativos, junto com os termos. Os processos para cada atividade, como eu falei,
na gestão de riscos e falhas ali, tudo que você faz é um processo, todos os processos têm atividade, todas as atividades têm riscos. Então, esses processos precisam estar bem definidos. O que são processos? São a forma, o passo a passo, o fluxo que essas atividades de tratamento de dados acontecem dentro da empresa. Privacidade e segurança da informação, como eu disse, andam sempre juntos. Então, não existe privacidade sem segurança. Se tiver inseguro, a probabilidade de ocorrer um vazamento de dados ou uma violação de dados pessoais é muito alta. Violação de dados pessoais pode ser um incidente, um vazamento de dados, um acesso indevido, um compartilhamento indevido. Então, tudo isso é violação de dados, ou seja, incidente de violação de dados. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador, é quem é responsável por essa lei dentro dos parâmetros aí legais. Ela é que controla a ANPD, a LGPD, perdão, é ela que faz as vistorias, as fiscalizações, ela que aplica as multas, as sanções. Então, tudo que se trata de LGPD é com a ANPD. Direitos e deveres, então, o titular de dados, você, eu, pessoa comum, temos alguns direitos, como eu falei, que é de solicitar a revogação do consentimento, pedir exclusão, pedir para alterar os nossos dados na base de dados da empresa. Nós podemos pedir a exclusão, o mascaramento, a portabilidade dos nossos dados. Então, nós temos muitos direitos, mas também temos os deveres. Quando fornecemos os dados para uma empresa, temos que fornecer da forma correta, temos o dever de só reportar para a ANPD aquilo que realmente for verdade. Se nós realmente sofremos alguma violação ou vazamento de dados através daquela empresa específica, como eu disse, dificilmente nós não temos dados vazados na internet. Quem não tem, o que eu acho quase impossível, vai ter. Então, muitas vezes, nós nos precipitamos em processar uma empresa ou abrir um processo na ANPD contra aquela empresa por violação de dados e, às vezes, nossos dados já estão vazados por outra há muito tempo. Então, muito cuidado com isso. Programa de governança da privacidade é quem vai reger ou quem vai fazer a gestão da LGPD dentro da empresa. Então, tudo isso que eu falei aqui e muito mais faz parte do programa de governança da privacidade dentro da empresa. Então, tem esse cara ali, ó, o DPO, que ele é o responsável por esse programa de privacidade dentro da empresa, ele que se comunica com o titular, é ele que recebe as solicitações do titular, é ele que reporta a ANPD, é ele que recebe as perguntas aí, os questionamentos da ANPD. Então, todo tratamento de dados dentro da organização, dentro da empresa, é de responsabilidade dessa figura aí, do DPO. Beleza? Corri aqui porque o tema é muito extenso, mas eu estou falando de forma bem simples mesmo, porque é para o usuário comum, é para a pessoa comum e é para que todos conheçam os direitos e deveres quanto à privacidade e proteção dos seus dados pessoais. Então, qualquer dúvida, se precisarem de mais alguma explicação, tiverem alguma dúvida sobre o tema, me escrevam aí nos comentários. Vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. E se tiverem dúvida, precisarem de algum apoio, algum documento, eu estarei aqui sempre pronto a ajudar. Podem me acionar por e-mail. Talvez eu não responda de imediato por causa da correria do dia a dia, mas assim que eu abrir o seu e-mail, com certeza vou te responder com todo prazer. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo porque o assunto é muito extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado e me acompanhem nos demais vídeos. Compartilhem aí com as pessoas se acharem interessante, se inscrevam, acionem o sininho ali para terem o alerta de quando nós postarmos novos vídeos, tá bom? Obrigado por estar nos
estarem junto comigo até aqui nesse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!